dia. Ontem estava falando sobre luz de Deus e do ensinamento. Porque ensinamento seria você ter confirmação que a gente sente, né? Sente a própria experiência, o que pensa, que realmente está de acordo com o ensinamento de Meisama. Eu acho que é uma espécie de testemunho, né? Confirmação do que você chegou à conclusão. Por exemplo, assim, a pessoa pensa, né? Eu estou iluminado, eu estou entendendo, né? Estou, por exemplo, evoluiu bastante espiritualmente, melhorou bastante espiritualmente. Mas tem que confirmação, né? Não apenas ilusão, né? A pessoa pensa, mas não é nada. Muitas vezes é uma loucura, né? Então, diferença da loucura, ilusão e da realidade que você confirma através do ensinamento, né? E entender o ensinamento. Interessante isso aí, viu? Por exemplo, a gente acha que entendeu, né? Mas não entende, não é tão fácil. Mesma coisa simples, né? Por exemplo, este salmo, olha bem, já terminou o mundo do homem, né? Chegou finalmente o reino de Deus, com ansiedade esperado. Falando uma coisa muito grave, muito importante, né? Mas não é tão fácil entender. Por exemplo, assim, com ansiedade esperado. Será que a gente estava esperando isso aí? Para terminar o mundo do homem. Já esperou? Nunca esperou. Esperava mais mundo dos homens ou até mundo dos animais, né? Muito mais divertido, né? Entendeu? Então aqui está falando assim. Tem gente que esperou. Não é toda a humanidade. Toda a humanidade não estava nem aí. Ainda, né? Mas já tem pessoa que esperava, ansiosamente. Quando vai chegar? Sabia que vai chegar, né? Isso é 2, 3 mil anos, né? Dentro da história da humanidade, dentro da história da religião, mesmo o Oriente, mesmo o Ocidente, né? Tem gente que esperava, esperando até agora, né? Mas tem gente que não está nem aí. A maioria da humanidade não está aí. O mundo do homem é ótimo, né? Mundo do homem. Quem que espera o mundo de Deus? Né? Mundo de Deus. Entendeu? Isso que está falando aqui, né? Então, Meisama anunciando, né? Já acabou, agora chegou. Então, aquele que estava esperando neste mundo, mundo espiritual, mundo divino, é uma... como é que eu posso dizer? Uma alegria muito grande, né? Puxa, agora chegou, né? Agora chegou. Né? Entendeu? Assim é, né? Esperava, sabe por quê? Assim. Uma coisa simples, né? Você olha a flor, acha bonito, né? Acha bonito, né? Mas não sabe
verdade seria você tornar flor. Essa é a questão, né? Porque tendo flor aqui, você tem distância, você observando. Aí não dá para saber. Não é verdade. Não é verdadeiro saber. Saber mesmo você tornar flor. Aí não tem mais dúvida, né? Esse que é o problema. Então, essa é muito difícil. Por isso chama Nyorai, né? Komyo Nyorai. Bodhisattva Kannon torna Nyorai, Komyo Nyorai. Nyorai está escrito assim, parece que veio. Né? Por exemplo assim, você tornar como Kannon, ainda é possível, né? Mas tornar o Kannon é outro problema, né? Entendeu? Né? Por exemplo, aquele salmo do Goshoten, né? Mesama fala, eu tornar Mikael, indo para o mundo, reino de Deus. Dá para entender? Essa é uma coisa muito profunda. Ele quer tornar Mikael. Não está falando, eu quero ficar como Mikael. Não é. Tornar Mikael. Mikael próprio. Essa aí é o ser divino. Humano não dá. Não é? Por exemplo, assim, chegar o reino de Deus aqui na Terra. Então, o homem mudaria. Não é que vai tornar, não é que ficar como Deus, como divino. Não é? Não é como, não pode ser imitação. Autêntico, né? O próprio ser humano tornaria divino. Se continuar como ser humano, nunca vai chegar ao reino de Deus. Reino do homem continua. Parecendo Deus, mas continua homem, né? Entende? A questão é muito profunda. Por isso a gente fala, mas não é fácil isso aí. Entende? Quer dizer, ser humano tem possibilidade de tornar como divino. Porque a diferença é assim, é uma coisa bem simples. Se a pessoa sente como Deus que sente, amor, misericórdia, né? Tendo sabedoria, recebendo luz, canalizando luz, aí tornaria, né? Não forma, por dentro, né? Não sei se dá para entender. Porque a diferença é isso aí. Ser humano continua ser humano. Não deixa de lado, né? Para torná-lo divino. Então, reino de Deus aqui na Terra vai ter essa revolução muito grande. Revolução interior, né, do ser humano. O ser humano muda. Se não mudar, não muda nada. Entende? Então, mudando, entende. É como se fosse, né? A gente faz esforço para tornar como Meshu-sama, né? O que significa isso? Pensa como Meshu-sama, sente como Meshu-sama, age como Meshu-sama, não é? Mas ainda é imitação, né? Entendeu? Mas tem possibilidade
isso tem que tirar essa barreira. Ele falava que pode ser Mesha-sama. Uma coisa interessante. Entende? Porque muitas vezes, quando ele estava, algumas pessoas, né, manifestava como Meshu-sama, falava nome de Meshu-sama. Então Meshu-sama falava, para facilitar o entendimento, né? Tem Meshu-sama no mundo divino. É como se fosse substituto, né? Quer dizer, não sei se é substituto. Existe, pode existir. Não é nada difícil. Mesmo Kannon, você se imagina, Kannon, tem Kannon de verdade, não, de verdade é difícil dizer, né? Kannon mesmo, né? E mudando, né? Ele tem Oshin, né? Ele transforma de acordo com a situação, de acordo com o tempo, de acordo com o lugar. Tem uma versatilidade muito grande. Não tem? Então aparece em muitos lugares, qualquer lugar, qualquer forma. Né? Mas também diz que tem assim, uma coisa muito importante. E ser humano tornou Kannon. Existe como Kannon lá. Engraçado, né? Por quê? Porque mudou, a pessoa mudou. Não tem diferença, maneira de pensar, de sentir, tudo, né? Então é Kannon. Entendeu? Como se fosse, para entender um pouco melhor, assim, suponhamos, né? Imaginamos, né? Tem lagoa, né? No céu, lua cheia, está brilhando, não tem nuvens. Então, aquela lua cheia, refletindo espelho do lagoa. Você olha a lua que está refletido no lagoa, aquilo não é lua, é lua. Né? Tem duas partes. Isso dá uma imagem, entendeu? Interessante, né? Então, como a gente tornar isso aí? Por exemplo, assim, imagina, lagoa como se fosse espelho interior, espelho do coração, da mente, né? Então, quando tem vento, quando tem onda, pequena onda, na superfície da lagoa, a imagem da lua distorce, não pega bem, assim fica, não fica? Então, mesma coisa, para que começa, né? Se a pessoa está muito aflito, muito preocupado, é como se você tem onda, impossível refletir. Né? É como se fosse, não existe Deus dentro do coração. Balançado, né? Imagem distorcida. Né? Essa é a emoção, né? Por isso fala, tem que eliminar a água, né? Para ser vertical, né? Por exemplo, aquele templo famoso do Zen budista, a maioria do templo, eles têm jardim. Normalmente não tem água. Tem areia, pedra, rocha. Já viu, né? Nunca colocou água. E jardim grande, no meio do jardim tem pedra, rocha, né? Aquela rocha simbolizando terra, continente, né? E essa areia branca é água. Só que não tem água.
Engraçado, né? Então, esse sentido, né? Então tem, lá no Kyoto, né? Tem um templo muito famoso, chama Ryuanji, né? Templo Ryuan. O templo em si é pequeno. Esse jardim também não é tão grande, pouquinho maior do que esse aí, né? Só tem areia. E todas as pessoas que vão de turismo, vendo Europa, nos Estados Unidos, mesmo no Brasil, vai ficar lá. Engraçado, olhando assim. Sem explicação. Né? Não está, porque aí, além da compreensão, impossível você entender alguma coisa, mas a pessoa sente alguma coisa. Né? Engraçado, né? Esse segredo, né? Então, a maioria da pessoa passará, olhando. 5, 10 pessoas que ficam 1 hora olhando. Olhar o quê? Em cima da areia tem pedra só. Então, através disso, eu acho que reflete a pessoa. Alguma coisa provoca dentro da pessoa. Uma coisa que não tem lógica, né? Além da lógica, né? Muito além da lógica, né? Por isso tem gente que olhando flor, olhando pedra, olhando árvore. Tempão, né? Muito tempo, né? Por exemplo, essa época a pessoa vai para a praia, em vez de olhando o ser humano, né? Moça bonita, né? Olhando o mar, né? Aquele imensidão do mar, né? Olhando, né? Engraçado, né? Porque isso existe dentro do ser humano. O ser humano é. Né? Entendeu? Então, este lado, né? Então, como falei ontem, né? Conforme aumentando a luz de Deus, chegando a era do dia, luz que vai ajudar, não tem outra coisa. Né? Por isso, a aproximação da era do dia é muito grande. Isso é absoluto. Recebendo luz, a pessoa muda. Senão não muda. Né? Mesmo lendo o ensinamento, não muda. Mas lendo o ensinamento muda porque a própria letra emitindo luz. Esse é mais importante. Mais importante. Né? No começo a gente lia muito o ensinamento, né? Então sentia uma reação, você lendo, mesmo em português, é a mesma coisa, né? Você recebe luz. Né? Mesmo falava, se você conhece alguém, você quer divulgar, né? Então, o que pode fazer? Primeiro passo, dá um jornal ou revista. Não precisa falar nada. A pessoa abre e lê. Já automaticamente recebe o primeiro jore. Primeiro jore ministrado através do ensinamento. Entendeu? Engraçado, né? Porque lendo o ensinamento, recebe luz, clareia a mente. Aí começa a entender. Começa a entender cada vez mais profundo. Cada vez mais sentido que está escondido, né? Oculto, né? Não é que mesmo tinha intenção para ocultar, esconder, entendeu? Mas é partindo, fonte é muito profundo, né? Então qualquer coisa que mesmo falava tem sentido muito profundo. Ele não precisava falar que eu vou contar uma coisa misteriosa, né? Coisa profunda para você. Não precisava. Falava coisa simples, mas tem. Só que, quando a mente está fechado, muito nublado, não vai entender nada. Entende só coisa superficial, que está aparência no ensinamento.
Mas tem coisa além disso, né? Porque mesmo esse salmo, você lendo, tendo alma mais despertado, né? A pessoa poderia, então eu tenho que chegar, né? Tornar divino, deixar de ser humano, não vai pensar? Porque o mundo está acabando. O mundo está acabando, o mundo do homem, né? Começando o mundo de Deus, né? Então, óbvio, a gente também tem que encaminhar nessa direção, né? Eternamente ser humano, não pode, né? Entendeu? Essa é a questão. Né? E possível que ser humano tornar como um pequeno Deus divino, né? Esta possibilidade, né? Mas ser humano também tem que ter consciência, né? E procura ser, deixar só de ser humano, eliminando o humano, né? Homem, né? Não é? Aí vem uma esperança, ou seja, até a ansiedade, né? Puxa, finalmente chegando. Aí sente você feliz. Desse mundo vai acabar. Vai vir um mundo maravilhoso, né? Aí tem esperança, né? E tem certeza que vai chegar, né? Porque a própria pessoa, vocês vai experimentar. Mudança vai ter dentro de cada um de nós. Então, mudando assim, então, dá para saber, indo essa direção, vai chegar. Mesmo um passo, né? Essa mudança pouco a pouco, a gente mudando pouco a pouco. Essa mudança, né? Como mesmo fala, né? Importante, a pessoa está na direção certa. Mesmo um passo para o objetivo, mesmo sendo esse objetivo, no mundo eterno, quer dizer, eternamente, a gente não vai chegar. Mas mesmo assim, você indo um passo, está na direção certa. Se não está, nem começou, nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Não é? Então, esse primeiro passo é importante. Então, eu acho que essa luz é muito importante. Né? Por isso, como falei, quando eu estava ministrando Joré, 50, década de 50, né? Eu acho que deveria, todo mundo, né? Todos os membros poderiam ministrar esse Joré. Acontecer muitos milagres, né? Porque 50 anos é muito tempo. Mudança muito grande, né? Por isso tem que ter essa consciência, entendeu? Aquele que a gente não conseguia, agora consegue, porque isso é meramente para a aproximação da era do dia. Né? Mesmo difusão, né? Mesmo fazer alguma coisa para a obra de Deus, primeiro foi todo difícil. Isso sabe a pessoa daqui. Né? Mas agora está ficando mais fácil, porque barreira que criava parte obscuro, negativo, durante a era da noite, está acabando pouco a pouco. Né? Então, mesmo esse obstáculo perdendo força, não é tão poderoso. Né? Então, conforme perdendo, luz expandindo, ou seja, luz expandindo, também diminuindo lado negativo. Né? Porque para eliminar o negativo, pela força do homem, é impossível, a gente não consegue. Né? Você imagina a mesma era da noite, com essa todas infelicidade, problema,
Mesmo Deus não podia fazer nada. Não podia fazer nada. Né? Interessante, né? Deus é absoluto, né? Mas não podia fazer. Porque o mundo está escuro. O mundo não é para isso, né? Servia para desenvolvimento da parte material. Puramente material, mas não espiritual. Aqui no segundo, né? Essa força búdica, na verdade, pode você interpretar como força material, né? Mesma coisa. Muito restrito. Não é absoluto. Suponhamos, tem gente que tem fortuna no banco. Fortuna no banco. Quantia enorme, né? Fabuloso no banco. Isso é força material, né? Força material, né? Mas restrito, não sabe o que vai acontecer, né? Para o poder de Deus, que é absoluto, nunca há limite. Então, pessoa que tem fortuna no sentido espiritual, ou seja, pessoa que procura, né, fortuna invisível, né, uma forma de virtude, né, ou acredita isso, né? Acredita isso. Eu tenho fortuna interior. Não tenho fortuna material, mas eu tenho fortuna infinito. Né? Ou seja, minha alma é uma fortuna invisível. Não é? Não está? Isto não é mais ser humano, é divino, não é divino? O humano vai sentir, vai pensar, toda a vida, toda a humanidade, mundo inteiro. Né? Eu tenho fortuna material. Né? Maneira de pensar, né? Ou você pensa isso, ou só isso, ou você pensa que eu tenho fortuna infinito. Essa é a diferença, né? Ser humano, ser divino. Né? Engraçado, né? Então, se a pessoa ter consciência cada vez mais, eu tenho fortuna infinito, entendeu? A pessoa não abala nada. Não abala. Para quê, né? Resto não significa nada. Entendeu? Isto é fé, né? Acreditar em Deus, né? Como é aquele episódio que eu sempre falo, né? O ministro perguntou isso, eu estou passando dificuldade, difícil viver. Né? Como é que eu posso fazer? Aí o ministro fala, não se preocupa, tudo é de Deus. Só isso que respondeu. Se você pertence a Deus, ou seja, divino, você tem tudo. Né? Se você acha que não tem nada, não é? É puramente humano. Puramente humano. Tem que fazer esforço, então, humanamente. Só isso, né? Dá para entender? E esse que é o problema. Então, como é importante a gente pertencer, a gente tornar, né? É como isso, né? Flor e homem, entendeu? Você tornar flor, aí você entende flor, sentir flor. Se a pessoa não tornar, não consegue ficar como Deus, não vai entender Deus, nunca vai entender. Né? Aquele episódio, né? Aquela história que muitos cegos pegavam uma parte do elefante, né? Cada um falava, né, uma coisa, né? Só pegavam uma parte, né? Então fala, mas nunca pega. É a mesma coisa, entendeu? Então, pessoa lendo o ensinamento, sentindo
uma irradiação da luz, você recebendo luz no fundo do coração, sentindo alívio, né, bem-estar. Eu acho que essa é a parte principal. Entendeu? É ponte, né, isso aí, né? Ponte. Que você chega para Deus, né? Não é? Porque assim, mesmo agora, sentindo luz do sol, né? Então você vê direção onde vê esses luz solar, você chega ao sol. Não chega ao sol, é a mesma coisa, né? Não pode parado. A pessoa recebeu o Jorei, sentiu muito bem, muita luz, muita força. Mesmo quem ministrou, quem recebeu, admirando, né? Puxa, que forte. Mas tem que olhar atrás, fonte. Não pode parar daí, né? Tem que ver a origem, onde veio essa luz. Né? Mesma coisa, puxa, hoje está bom. Dia claro, mas normalmente a gente olha, não olha sol, né? Mas sol que, através do sol que vê. Onde parte, né? Então, pessoa que sente bem, porque já tem grande chance, pessoa reconhecer, saber tocar a Deus, né? Tocado através da luz de Deus. Como é que não toca a Deus, não é? Aí já outra coisa, né? Pessoa melhorou. Diz que estava contando. Pessoa que nem tinha liberdade da coluna. A coluna estava curva e quando levantava doía muito. Todo jeito não curava. Aí recebeu algumas vezes, já levanta, estica. Entendeu? Aí tem que ver onde veio isso aí. A pessoa por aí para, né? Não busca a origem, né? Entendeu? Sentir o luz é mais fácil, mas sentir Deus é outra questão. Né? Por isso, mesmo ensinamento, por isso eu falei, mesmo pedaço, uma linha do ensinamento, dependendo da gente, né? Esclarecimento depende do menos máculas, mais claro, mais pureza da alma, a gente entende um pouco mais profundo. Entende? Senão não vai entender. Por isso a pessoa procura ensinamento muitas vezes, que é ensinamento novo, sempre fala. É curioso, querendo assunto, querendo curiosidade. Não está, isso nunca vai chegar. Essência. Entendeu? Quer saber as coisas. Como é que é, né? Mas não é isso. Não é isso. Essa é a diferença, né? Então, quando a gente recebe de Jorei, melhora, sabendo que você está melhorando, né, clareando as coisas, né, aí lendo o ensinamento, descobre coisa que nunca descobriu, coisa que não percebeu, né, aí percebe. Interessante, né? Mesmo esse jardim, né? Porque não é simplesmente jardim. Coisa interessante, né? Isso é a parte mais misteriosa, né? Quando você observa, quando tem atuação do lado divino, não é homem. Homem faz, mas quando atua Espírito Divino, as coisas mudam. As coisas mudam. Você sente presença divina. Alguma coisa diferente. Como muita gente sente aqui, né? Fala que tem ventania gostoso, tem ambiente diferente, já percebe, né?
Isso aí não é ambiente, é presença. Presença. Então a gente também tem que assimilar, né? Assimilar. E entrar esse, né? Esse é como se fosse portão, né? Portão que está abrindo. Mundo misterioso. Mundo de Deus, né? Reino de Deus, né? É interessante isso aí. Não é mais natureza, simplesmente. Aí você respeita. Respeita. Não é matéria, né? Não é matéria. Tá bom. Obrigado.